E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Joses e esse é mais um Trocando Ideia com Joses. Eu não sei ainda qual é o nome desse quadro, mano. Então, mano, vamos lá. Faz algumas semanas que eu tô trocando ideia com muita gente e sempre tá vindo esse assunto à tona, que é o lance do aborto. E sempre divide muitas opiniões entre aquelas mais tradicionais de você tá sendo contra uma vida, você tá sendo contra você está matando uma vida e é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Eu acho que eu, por ser homem, nem sei se é o meu lugar de estar falando isso. Mas eu acho que todo mundo tem que se conscientizar dessas coisas, tá ligado? A gente tá vivendo num mundo onde certas coisas acontecem e a gente não pode controlar. E é o caso do aborto. Ele sempre aconteceu de forma totalmente errônea e insegura. Até porque eu conheci pessoas que fizeram um aborto, não uma, não duas, às vezes até mais de duas vezes, e fizeram daquela forma que você corre risco de vida, que você pode ter ali alguma consequência, sei lá, algum problema para depois lá na frente, se você querer engravidar, sendo que talvez poderia ser um serviço público. Não adianta a gente colocar na frente nossas questões, as nossas questões éticas e morais, sendo que certas coisas vão continuar acontecendo. Então, por que que não seria melhor a gente fazer as coisas com mais qualidade? Seria um serviço público, por exemplo. Eu tenho uma colega que fez uma laqueadura faz pouco tempo. E, mano, ela teve uma assistência médica, uma assistência psicológica. Ela conversou, teve várias sessões para ver se era isso mesmo que ela queria para a vida dela, que era não mais ter filhos. E eu acho que é isso que tinha que acontecer, sabe? A gente dar uma assistência psicológica, conversar com essas mulheres, ver os prós, ver os contras. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou ser muito sincero. Eu acredito muito naquele lance do você colhe, você planta, toda ação tem uma reação. E eu acredito muito que isso acontece para tudo na nossa vida. Mas não é uma decisão minha, você tem que dar o direito da pessoa de escolher, saca? Eu acho que a gente impedir a pessoa de tomar suas decisões para sua vida é completamente errado. A gente fala muito sobre democracia, mas as pessoas querem decidir o que, que você tem que fazer com o seu corpo, o que, que tem que ser do seu corpo, o que, que você tem que fazer da sua vida. Essas influências estão ao seu torno, ao torno de você, de vocês, o tempo inteiro, te influenciando e falando, ó, oh, não faça isso, ó, oh, isso aqui é errado, ó, oh, aquilo vai dar merda. E eu acho que a gente tem que ter a liberdade de escolher. Eu tenho 26 anos e eu fiz as escolhas da minha vida. Eu vi as consequências do que deu certo e o que deu errado. Mas são consequências que eu escolhi, querendo ou não. E eu acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade de escolher. Então, por que que a gente não faz uma coisa mais organizada, que aconteça de uma forma com assistência? Porque a mulher precisa de assistência psicológica, de um colo, né? Para ver se é isso mesmo que ela quer para a vida dela. E se for, que seja. A gente não pode julgar, a gente não pode colocar a mão e apontar o dedo e falar, ó, oh, você está sendo errada, você vai ser julgada, ou sei lá, que nem nos tempos antigos, você ser exilada, ou sei lá, qualquer outra coisa que seja totalmente extremista. A gente não pode ser assim, a gente tem que evoluir, a gente tem que sempre dar um passo maior. E eu acho que, por mais que talvez não seja algo lá muito certo a se fazer, acontece. E você tem que dar uma assistência, porque querendo ou não, a gente está falando de saúde. Quantas pessoas não perderam a vida fazendo um aborto totalmente de uma forma perigosa e irregular? Então vamos legalizar isso e andar, sabe? E dar uma assistência e dar um colo para as mulheres. Todo mundo é meio que abandonado. Todo mundo meio que à mercê. Mas a gente sabe que no caso dos pretos,
dos indígenas, das mulheres, a coisa é muito mais feia, né, mano? E o caso da Giovanna Eubank, hein, mano? Nossa, tá rolando muitos casos de racismo nos últimos tempos. E eu fui um cara que passei por isso durante muito tempo da minha vida, principalmente na infância. Depois que eu cresci, eu dei uma ligadinha no foda-se, mas eu não vou mentir que ainda existem resquícios na minha psique, no meu comportamento. Então, muita gente falou sobre esse lance da postura da Giovanna em relação ao que aconteceu, mas eu queria dar uma tirada um pouco desse lance da Giovanna e falar um pouco da criança. O quanto isso pode influenciar na vida de uma pessoa preta ou uma pessoa que não se encaixa ali nos padrões, esse lance de racismo, esse lance de bullying, esse lance de você ser diferente, e o quanto isso pode influenciar lá na frente. O quanto isso, por exemplo, comigo, eu sou uma pessoa que demorei muito para conseguir trabalhar a minha segurança. Eu demorei muito para conseguir ter segurança, por exemplo, com outras pessoas. Eu sempre achava que em algum momento alguém ia me olhar diferente, em algum momento alguém ia conversar comigo diferente, ia rir do meu cabelo, ia rir da minha boca, ou ia, sei lá, eu entrava em umas paranoias muito loucas, assim, que ainda tô tentando me recuperar. Às vezes eu troco ideia com uma galera preta e a galera sempre fala muito sobre o ódio, muito sobre esse lance de ter muita raiva, de querer bater de frente com as coisas, de querer achar que a gente vai resolver as coisas na luta. E eu sempre falo que essa, não sei se é muita o lance da gente conseguir fazer dessa forma, sabe? Porque eu acredito muito que a gente vai estar dando murro em ponto de faca. Tudo bem que a gente teve grandes progressos com a revolução, só que a gente evoluiu. Como eu falei antes ali no lance do aborto, a gente também tem que evoluir nessa parte, sabe? De tipo, eu entendi que se eu não corresse atrás do meu, se eu não fizesse acontecer, ninguém ia fazer por mim. Infelizmente, às vezes eu tenho que fazer muito mais, tenho que correr muito mais. Mas eu também falo, eu também troco ideia, eu também tento aprender. Eu tento ir de outras formas, que não seja só pelo ódio. Ainda que por muitas vezes eu acredite que eu ainda tenho esse ódio aqui dentro, que eu ainda estou mal trabalhado. Então é sempre bom, eu acho que o homem preto, a mulher preta, a mulher, acredito que todo mundo precise muito de um auxílio, de um terapeuta, de um, caralho, esqueci, de um psiquiatra, né, auxílio dos dois, os dois juntos, e tentar se cuidar ao máximo, para tentar se entender, tentar entender os comportamentos, porque eu achava que não tinha comportamentos devido a essas coisas que eu sofri na minha vida. Então, assim, a gente fala muito da Giovanna, mas, pô, como é que vai ficar a cabeça dessa criança depois que ela ficar sabendo que ela passou por isso, depois que, sei lá, pode acontecer de olhares diferentes, até porque eu cresci num meio muito branco, muito branco. Eu fui uma pessoa que eu tive meus privilégios de estudar em escolas boas, de ter professores bons, mas querendo ou não, era um meio muito branco. Então acho que por isso que eu sofri muito racismo, até porque também eu me chamo Josias, né? Assim, eu lembro no meu primeiro dia de aula do ensino médio, uma menina virou e falou assim, quem é que chama Josias? E eu fiquei, nossa, nem entrei na sala e já aconteceu isso. Então, a gente ter essa assistência às vezes até o mais cedo possível é melhor ainda, cara, porque, querendo ou não, a maldade tá aí. E ela vai bater em você o tempo inteiro. E às vezes vai chegar um momento em que você pode surtar, você pode ali gerar algum problema psicológico, ou a sua psique fique desorganizada. Eu tive muito problema para conseguir fazer a minha vida andar, porque eu tinha muito medo de arriscar, tinha muito medo de fazer as coisas.
Então é muito importante a gente olhar para esse lance do racismo, no caso da Giovana. Claro que ela foi lá, ela brigou, ela lutou, mas a gente olhar para a criança também. Porque essa criança, ela está passando por uma coisa que às vezes ela não está entendendo, mas está influenciando na vida dela sim. Então é importante a gente parar, olhar e analisar o contexto todo. Não só ficar nessa euforia de, porque se fosse uma mulher preta não teria visibilidade. Mas eu estou preocupado com a vítima, porque eu já fui essa vítima um dia. Então a gente tem que parar e pensar que é uma criança, que está em formação e ela está passando por algo muito pesado. Então a gente tem que parar, analisar, a Giovana tem que dar assistência, com certeza ela vai dar porque ela tem condições, não é o caso de todas as pessoas aqui no nosso país, a gente sabe que o serviço de terapia e auxílio é uma coisa que é para poucos, e não é uma coisa difundida que todo mundo precisa, as pessoas não têm essa consciência que todo mundo precisa de terapia. Então é mais sobre isso que eu queria falar. E é isso, eu acho que essa é a mensagem. Cada vez mais eu vou tentar me expor aqui, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo para vocês dessa vez. Que eu não deixei, eu coloquei aqui no vídeo, mas não coloquei na descrição. Então fica aí, valeu pela atenção e até mais, pessoas.